Rita Lee, a dama do rock, dizia que meu convidado respira liberdade. Já o SNI, Serviço Nacional de Informações, da época da ditadura, chamou o cara de advogado militante defensor de subversivos. A colega dele na defesa dos direitos humanos, Margarita Genevoix, o define como um leão. Um leão manso, mas quando se zanga, sai da frente. Será que é melhor eu tomar cuidado com ele? Ele está aí há 60 anos atravessando a história do Brasil na defesa da democracia. José Carlos Dias, bem-vindo ao Provoca. Eu fico muito honrado de estar aqui. Eu sou o seu admirador. Dizia agora há pouco que o seu programa é das melhores coisas que a televisão nos oferece. Meu Deus. De modo que quando eu viro, Obrigado. quando eu sou parceiro, isso me orgulha. Que responsa. Este aqui é o Provoca, no ar para todo o Brasil e pela TV Cultura, emissoras afiliadas e também nas telas das plataformas digitais, no App Cultura Play ou em versão podcast no seu tocador preferido. O Zé Carlos, você é leão mesmo, como disse ali a Genevoix? Devo me preocupar com esse leão aí que... Olha, eu tenho uma capacidade de amar e de me indignar. Sim. Isso é verdade. Eu sou uma pessoa que, quando eu me indigno para valer. Porque o advogado tem que ser isso. Ele defende e, quando precisa, acusa. E a sua travessia, eu tenho que mostrar aqui para eles, essa frase da Margarida está aqui na contracapa deste livro, Democracia e Liberdade, a trajetória de José Carlos Dias na defesa dos direitos humanos. E eu estou falando o seguinte, que a Margarida Genevoix, ela é uma das suas parceiras na defesa desses direitos humanos. Que arco é esse, né, cara? Você entrou na Faculdade de Direito no governo Juscelino e saiu no ano do golpe militar, em 64. Quando eu me formei e comecei a advogar, eu não imaginava que eu ia defender perseguidos políticos, porque não existiam perseguidos políticos. Algum tempo depois, começam, então, as prisões, tudo isso e tal. E eu fui procurado para defender o Zé Mentor, que foi depois deputado e tal. E foi o meu primeiro cliente. Depois disso, começaram a aparecer pessoas para defender. Perseguidos. Eu era advogado criminal. A minha vontade era ser advogado criminal. Por quê? Porque era a minha vocação. Eu tenho que já entregar para eles que o seu pai, desembargador, falava para você, o crime não compensa, É meu verdade. filho, né? Porque ele sempre foi advogado do cível e depois foi desembargador. E ele não se conformava de eu ter essa tendência. E eu dizia, não, mas eu sou advogado criminal, eu sou advogado porta de cadeia. Porta de cadeia. Então, eu queria defender, porque eu dizia, petulância minha, hein, que eu era bom de gogó. E que, portanto, eu queria ir para o júri. Sim. E foi o júri que me levantou. E meu pai, que disse essa frase, era ele sempre que estava sentadinho na segunda fila do Tribunal do Júri, torcendo por mim. Filho, vai mais pra frente, filho, mais pra frente. Vai em cima da linha, aí. Defende, defende. Tá bom, filho, muito bom. Na próxima vai. Desde esse início, teve uma coisa que te chamou, Zé Carlos, que é a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. O que foi essa experiência? Eu já advogava na Justiça Militar, defendendo perseguidos políticos, e havia outros advogados, mas um número muito reduzido, sabe? Muito poucos advogados que militavam nessa área, porque era uma área meio perigosa. Um dia eu recebo um telefonema, Dom Paulo Evaristo Ares,
me chamando para ir à casa dele para ter uma conversa. Aí eu fui, e aí ele disse, olha, nós estamos constituindo aqui a Comissão Justiça e Paz e reunindo pessoas, e aí eu queria saber se podíamos contar com a sua participação. Hélio Bicudo, Fábio Comparato, Margarida Genevois, José Gregori. E aí formou-se a Comissão Justiça e Paz. Explica para os jovens quem foi Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Paulo Evaristo Arnes foi um padre franciscano que acabou se tornando cardeal de São Paulo. E que foi a pessoa que resolveu investir na defesa de todos os perseguidos. Quando morreu Vladimir Herzog, foi ele que celebrou, junto com o rabino Sobel e com o reverendo James Wright, uma missa na Catedral de São Paulo, com ameaça que havia. Uma coragem danada para fazer isso, né? Ele era um homem de coragem. Os estudantes me perguntaram se o comunismo estava iminente. Flávio, você que discute o sentido das palavras, sabe, iminente quer dizer, é perigoso, vai aparecer agora? Eu respondi, é perigoso se a gente começar a combater fantasma, se a gente reparar em tudo como se fosse comunismo, se aqueles que trabalham pelos pobres já são considerados comunistas, os que trabalham pelos operários são taxados de vermelhos. Isto é perigoso. Você cruzou, naquela época braba da ditadura, duas figuras que se tornariam presidentes, Dilma e Lula, na prisão. Você cruzou com eles? Você tem essa memória? Bom, o Lula eu conheci quando ele foi ao meu escritório para pedir a mim que fosse advogado do irmão dele que estava preso, o Frei Chico. Sim. Era presidente do Sindicato São Caetano. Então foi aí que eu conheci o Lula. Tá. Depois via estar com ele várias vezes e numa das vezes houve um episódio interessante que eu estava preso, o Lula. Você estava preso? Eu tinha sido preso. Por quê? Eu era presidente da Comissão Justiça e Paz. Isso não se faz, né? Pois é. Isso não se faz. E eu me lembro que era um sábado, a nossa funcionária disse, doutor, tem uma coisa esquisita, hoje é sábado, tem uns homens de terno aí na porta, e eles estão olhando muito para cá. Aí eu falei, estou desconfiado mesmo. Eu sabia que o Lula estava para ser preso, porque o Tuma me falou que iria precisar ouvir o Lula, e eu achei que iria prender. Aí eu botei o passaporte no bolso e saí. Peguei o carro. Quando chegou na Praça Pan-Americana, o carro foi fechado e vieram as pessoas com metralhadora e disseram, o senhor está preso. Que ano era esse? 1980. Olha aí. E aí eu falei, para onde nós vamos? Para o DOPS. Aquele senhor ali no canto, com um gravador na mão, é polícia, do DOPS. O nome dele é Raul Careca. Será que ele veio rezar, ouvir a palavra de Deus? Ou está aqui para nos vigiar, para depois mandar prender? E você é um comunista desgraçado que usa batina e o nome de Deus para pregar desordem, pregar subversão. Quando eu cheguei no DOPS, foi uma coisa apavorante, porque tinha lá umas 20 pessoas já presas. Desses 20 presos, muitos eram clientes meus. E é uma coisa horrível para o advogado ver os seus clientes serem presos e você também. E você também entrou na cadeia. Né? Aí eu fui para a sala do delegado e aconteceu uma cena que o Lula repete. O Ayrton Soares entrou na sala
E ficou o Lula, eu e o Ayrton Soares conversando. Logo depois, o Dalmo Dallari também tinha sido preso, entrou na sala. Aí o Ayrton Soares falou, Zé Carlos, agora vamos embora que nós temos que trabalhar. Hoje o dia vai estar complicado. Aí o Lula virou assim, ô Ayrton, porra, não vem que o cara está em cana. O cara está em cana que nem nós, né? É. E aí, a Dilma, ela em audiência, e ela descreve que me via entrando no presídio de Tiradentes, de cabelo preto, e ainda andando corridinho para ver os meus clientes. E ela presa. E ela presa. É. Então, é isso que eu me lembro. É. Depois eu tive com ela quando ela me convidou para fazer parte da Comissão Nacional da Verdade. Da Verdade. Que história, né? Essa história do Brasil é muito eletrizante, porque aí na Comissão da Verdade você entrevista alguns dos torturadores. Alguns dos torturadores. Inclusive o que torturou a ex-presidente Dilma. Exatamente. Ustra. Exato. Como que foi conversar com Ustra? E como é que foi esse papo? Foi muito difícil. E ele disse que não iria responder nada. Ele estava ao lado do advogado dele, mas ele acabou, acabamos provocando e ele acabou começando a falar. Como que você provocou ele? Da mesma forma, com a tarimba de advogado, a gente sabe perguntar. É. Não é? O mais importante não foi ele, foi o coronel Malhães. Sim. Essa foi terrível. Por quê? Porque ele veio para ser ouvido por nós. Aí eu pergunto, coronel, o senhor se importa de falar em público? Eu prefiro falar em particular. Mas aí a minha malandragem foi o seguinte. Eu falei, bom, mas o senhor não vai querer que eu mande a imprensa fora, né? Não, a imprensa pode ficar. A imprensa pode ficar. Então, eu comecei a cutucar, eu e a Rosa, sobre o que ele via, o que ele fazia. E ele, em determinado momento, inclusive, mencionou que tinha enterrado o Rubens Paiva. Ele falou. Não está comprovado que tenha sido, mas ele disse. E eu estava perguntando, mas me diz uma coisa, o senhor é um homem corajoso, então o senhor enfrentou aqueles pessoal? Não, tinha que fazer, porque era necessário. E como é que você fazia? Não, eu arrancava os dentes para que a pessoa não fosse identificada pelos dentes. E quando precisava, tirava as mãos também. E ele foi falando. E eu estava muito preocupado, Tass, especialmente com uma pessoa que eu sabia que tinha morrido lá, que era Eleni Ferreira Teles Guarita. Sim. Minha querida cliente, minha amiga. E ele acabou dizendo tudo. Confessou tudo, deu os detalhes. Deu tudo. Um mês depois ele foi morto. Queima de arquivo. Queima de arquivo. É evidente, né, isso? O senhor quer saber uma verdade. O senhor tem que me apertar para me contar. Senão eu não conto. Muito pura e simplesmente. Então, a tortura em elemento de grande periculosidade, vamos dizer assim, é válida. Por que nós temos tanta dificuldade de olhar para o nosso passado? Uma das razões de eu estar aqui não é só pela inteligência sua, mas é também pelo dever que eu sinto perante a história de dizer para os jovens, nós não podemos ter outra ditadura no Brasil. Isso que é importante. Então, eu acho que a grande função da Comissão Nacional da Verdade foi justamente revolucionar isso tudo, não é? E dizer, agora basta. Saudades do Brasil, este povo tão grande e de grande coração, este povo tão amoroso. Saudades do sorriso aberto e sincero que vi em tantas pessoas. O meu desejo era poder visitar todos os bairros deste país. Queria bater em cada porta
dizer bom dia, pedir um copo de água fresca, beber um cafezinho. Sei bem que quando alguém que precisa comer bate na sua porta, vocês sempre dão um jeito de compartilhar a comida. Como diz o ditado, sempre se pode colocar mais água no feijão. As violências praticadas, mortes, tortura, praticadas durante a ditadura, não foi uma coisa assim porque um torturador resolve bater e bate. Isso, é. Não, aquilo foi política de Estado. Foi estruturado, né? Foi política de Estado. E nós fomos pleitear a embaixatriz dos Estados Unidos que trouxesse elementos da CIA sobre a questão sobre o Brasil. Isso foi enviado. E lá fica constando que era política de Estado. Sim. Todos os ditadores determinavam que fosse cumprido aquilo. Mesmo o Geisel, que teria sido mais liberal, ele praticou crime de Estado. Ele foi responsável também por aquelas mortes. É uma cena inédita no Brasil. Até hoje, a gente nunca tinha encontrado uma cena de tortura dessa forma, de público. Diz muito do processo de institucionalização da tortura no Brasil. Tem gente que faz pergunta aqui, não sou só eu não, estava me esquecendo aqui. O Carlos Ferinat pergunta, carreira política é perigosa? Há riscos ocultos? Dá medo? Ele pergunta. Olha, eu digo o seguinte, medo eu já tive muito, mas é preciso vencer o medo. Como é que faz isso? Exercitando a coragem. Era a grande palavra de Dom Paulo. Dom Paulo, sempre que a gente ia sair da casa dele, ele cumprimentava e falava, coragem. Coragem. E isso nos inflamava. Então, nós temos que nos comunicar com injeção de coragem. Que bom que você veio aqui hoje, dar esse reforço nessa injeção. Na comunicação atual que a gente usa aí em rede social, tem expressões que às vezes perdem o sentido, como, por exemplo, direitos humanos. Tem muita gente que fala assim, não, esse negócio de direitos humanos aí... Eu vou pedir ajuda aqui do meu convidado, José Carlos Dias, para atualizar o significado da especialidade dele, direitos humanos. Até loguinho. Depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, as nações resolveram pensar juntas numa forma de reconstruir o mundo. Assim surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU em dezembro de 1948. Quase 80 anos depois, esse tema, direitos humanos, ainda é pouco compreendido e provoca interpretações longe do conceito original. Ô Zé Carlos, tem um pessoal aí, você já ouviu isso, né? Que fala assim, esse pessoal dos direitos humanos, né? Que só defende bandido. Já falaram isso de você? Nossa, é o que eu mais ouvi na vida. Mas eu nunca desanimei, porque eu acho que levantar a bandeira dos direitos humanos é um compromisso mínimo que um democrata pode ter. Nos diga, o que são os direitos humanos? Os direitos humanos, primeiro, é o direito à vida, o direito a poder escolher os seus representantes. E tem gente que acha que isso é um papo furado. O que você tem a dizer para esse pessoal? Essas pessoas não compreendem que os direitos humanos existem sempre, até em favor deles. Sim. Qualquer pessoa que comete um crime pode e deve ser defendida. Exatamente. E às vezes você fica falando assim e sofre as consequências de quando não tem
não tem mais ninguém, né? Exatamente. Lidando com a civilidade. É civilidade que chama isso, não? É isso mesmo. É isso mesmo. Por que tem gente que pisa nessa casca de banana? Tem gente que faz isso por interesse pessoal, porque ele quer ter votos dessas pessoas que pensam desse jeito, não é? Nós tivemos aqui o Paulo Maluf, que é o exemplo. Sim. Não é? Ele defendia isso, necessidade de matar. Falava abertamente sobre isso, né? Nós temos políticos hoje que ainda pensam assim. Quando eu digo que a rota tem que ir para a rua, porque o soldado também tem família. Eu nunca vi os camaradas dos direitos humanos ir no enterro de um soldado. E se mata um garoto que é marginal, aí berram tudo. Eu acho que a polícia é polícia, bandido é bandido, e eu repito, sim, a rota tem que ir para a rua. Nas suas passagens pelo governo de São Paulo e no federal, você esteve envolvido na área de segurança pública. Eu quero te provocar com isso. Por que segurança pública virou uma pauta da extrema-direita e não dos progressistas, como era quando você foi o secretário? A coisa era do mesmo jeito. Do mesmo jeito? Era do mesmo jeito. Eu era atacado da mesma forma. Sim. E eu lutei para a humanização dos presídios, para levar, sustentando que todo o preso tem direito à defesa. Sim. Por exemplo, uma coisa que eu instituí, que foi o direito à visita íntima. Isso aí foi criticadíssimo. Sim. Houve um radialista que disse que eu era o maior moteleiro do Brasil. Olha só. Agora, o que eu digo, e a minha tese é o seguinte, a pessoa foi condenada para perder a liberdade, mas não obrigado a ter a castidade. Ou a dignidade. Ele está lá para quê? O preso está lá trancado para quê, José Carlos? Eu acho que o presídio, que a prisão, é um mal necessário. Mas que deveria ser destinada somente àqueles que realmente praticaram crimes, atos que em liberdade seriam perigosos para nós. Não tem cabimento ele estar preso e não aprender um ofício e não ser treinado ao trabalho, ao estudo e ao amor. Ele tem direito a amar. E para quem está ouvindo você falar isso e fala assim, tá vendo? Ele está aí defendendo o bandido, ele quer que os bandidos sejam pagos pelo Estado para ficar lá no motel, para ficar lá tendo prazer. O que você tem a dizer para esse pessoal? Eu tenho a dizer o seguinte, vocês estão errados, porque o que nós temos é que dar o exemplo de respeito às pessoas. E nós temos que respeitar aquele que está solto e aquele que está preso. Aquele que está preso já está cumprindo uma pena que é pesadíssima. O nosso sistema penitenciário, Tassi, você não imagina, eu estou acompanhando isso da Comissão Ares, da qual faço parte, é uma coisa horrível. É um ambiente medieval, né? Muito pior. Você me chamou de quê? Mamilito. Não me chama assim! Eu quero lembrar que aqui na TV Cultura, num debate em 84, o Rodolfo Kondert fez uma pergunta que eu vou repetir agora para você. Para que serve uma prisão? Para recuperar os presos ou para que a sociedade se vingue deles? Eu não acredito na recuperação da cadeia também. Assim como os presos falaram, eu não acredito. Ela existe porque ela é necessária para a segurança social, é isto mesmo. Agora, se ela existe, nós temos que fazer com que ela seja apenas um instrumento de restrição à liberdade, que ela sirva para cumprir a pena, e a pena é exclusivamente de restrição à liberdade. A prisão deveria ser para devolver o cidadão à sociedade
melhor do que entrou. E, na verdade, os presídios hoje em dia são escolas do crime. Inclusive, nesse debate, um preso que estava lá, o Gilberto, lançou uma profecia. Se a sociedade cria feras aqui dentro, terá que enfrentar essas feras mais tarde. É isso mesmo. Ele estava já visualizando o PCC e todas essas facções? Provavelmente estava. E como fazer agora? Nós temos que lutar para melhorar o sistema penitenciário, não tem dúvida. Eu acho que é um trabalho que nós estamos desenvolvendo. A Comissão Arnes está desenvolvendo um trabalho desse. A Ordem dos Advogados também tem uma parcela de grande responsabilidade. E nós temos que cobrar isso do governo federal, principalmente, e dos governos estaduais. Nós temos que melhorar o sistema penitenciário. Agora, nós vemos o Congresso horroroso que nós temos no Brasil votando contra a saidinha. Sim. Quando, na realidade, um número mínimo de presos que foram autorizados a sair foram os que praticaram crime em liberdade. Então, não se está apostando nada nos direitos humanos. Há uma distorção, né? Distorção. Dos fatos, inclusive, né? Não me venha com essa de direitos humanos, porque terrorista, pra mim, não é gente! Não, porque são direitos humanos. Não pode encostar no vagabundo. E quando vagabundo? Dá um saco de bombom pro vagabundo. Manda rosa pro vagabundo. Isso é palhaçada, rapaz! Governador! Porrada nele! O crime organizado, ele é fruto de um Estado desorganizado? Eu acho que você tem toda a razão. A sua pergunta é uma afirmação, uma exclamação reiterada. Sim. Porque Democracia e Liberdade, que é o título da sua biografia, é um livro que em 2025 está pedindo democracia e liberdade. E, ao mesmo tempo, são expressões usadas pelo Trump, por exemplo, ou para quem quer defender ditaduras. Né? O Elon Musk, não, é liberdade, né? É liberdade para destruir a democracia. Que mundo é esse que nós estamos, Zé Carlos? Me esclareça. Eu digo uma coisa para você. Eu estou com 85 anos. Eu gostaria de chegar à idade que tem hoje a Margarida Genevois, 103 anos, e poder dizer, hoje nós estamos vivendo a liberdade. Mas eu duvido muito que eu vá chegar aos 100 anos, e duvido muito que, mesmo que chegue, consiga viver a liberdade em toda a plenitude. Para viver a liberdade em plenitude, o que nós devemos fazer todos os dias? Eu ia dizer que é rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, que já é uma grande coisa. Não, mas eu acho que nós temos que dar o nosso testemunho. Isso que você está fazendo e eu estou fazendo. Nós estamos dando um testemunho. Nós estamos falando. E não estamos falando só... Falar com você é ótimo, mas não é só isso. Quantas pessoas estão nos ouvindo? Sim. Não é? Isso que é importante. Muitos mandaram perguntas para você. Olha aqui. Erasmo Santos, vendo sua longa trajetória, gostaria de perguntar ao doutor José Carlos Dias o que ele diria aos jovens advogados que desejam atuar na defesa dos direitos humanos. Caso ele pudesse, o que mudaria no sistema judiciário brasileiro? Ah, meu Deus, que coisa maravilhosa se eu pudesse mudar. Agora não dá mais para me candidatar. Mas eu acho que aqueles que estão iniciando a carreira como advogados, como políticos, têm uma responsabilidade enorme de nunca se pautar a não ser pelo caminho da justiça e do respeito. Nós temos que saber dizer não às tentações do pecado. Eu fiquei só com uma curiosidade. Você falou assim, se eu pudesse, eu me candidataria. Nós estamos falando do executivo, do judiciário, do legislativo. A essas alturas não quero mais saber disso.
Eu quero me candidato a vir aqui, falar, conversar com você e dizer coisas boas e ouvir coisas boas, principalmente. Isso para mim é uma alegria. A democracia brasileira correu um grande risco no dia 8 de janeiro ou começou antes? Eu acho que já tinha começado. Eu acho que a gestão Bolsonaro já foi um grande risco. O que ele fez com os indígenas, o que fez cortando entidades que existiam e que dependiam do governo. Isso tudo aconteceu. Mas em 8 de janeiro aconteceu uma coisa seríssima. E hoje em dia, agora, os oposicionistas querem que haja uma anistia para aqueles baderneiros que fizeram aquilo, violência contra os 3 poderes. Nós não podemos admitir uma coisa dessa. Não pode ter anistia? Não pode. Essa anistia, não. Essa anistia, não. Por que é importante não ter anistia? Anistia só se justifica depois da pessoa estar julgada e condenada. Agora, o fato que aconteceu foi de uma gravidade tão grande que não tem razão nenhuma para passar a mão na cabeça dessa gente e dizer, pode voltar para casa, bonzinho, que o que aconteceu não tem importância. E uma curiosidade que eu tenho, por que uma figura como o Bolsonaro pede anistia antes de ser condenado? Ele habilmente afirma que a anistia que ele pede não é para ele. Mas é claro que isso tudo vai em jogo de empurra. Vai para os outros, depois vai para ele. Não é? Agora, para ele é bom dizer isso. Brasília, 16 de janeiro de 2023, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, esperando sair a anistia. Você não sabe como é protestar com a ajuda de militar. Bandeira do Brasil e de Israel, os crentes rezando por quartel. Em que estágio de maturidade, José Carlos, está a democracia brasileira? Estamos vivendo um momento difícil. Um Congresso péssimo. Péssimo em que sentido? Uma bagunça total. Os evangélicos que negam a Cristo. Porque eles fazem coisas que não poderiam fazer, não é? A bancada da bala. O que você pode escolher desse Congresso? Não tem ideia. Não tem jeito. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. Agora que já passou um tempo, como que você avalia a Operação Lava Jato? O meu escritório atuou de uma forma muito forte. Eu acho que houve um juiz que foi péssimo, o Moro, e houve algumas coisas positivas. Sim. Mas eu acho que é uma página que não engrandece a justiça brasileira. Qual é o aprendizado que deixa? É um aprendizado difícil, viu? E que ainda está aí, né? Ainda está aí. Essa é mais uma daqueles capítulos do Brasil que está aí, né? Exatamente. Que não se resolveu, né? Exatamente. Como é o caso do mensalão. Isso. Não é? Tudo, eu acho que isso tudo mexe com a nossa história de uma forma ruim. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a imprensa brasileira hoje. Senhor ex-presidente, infelizmente eu já sou atacado por bastante gente, inclusive por blogs aí que supostamente patrocinam o senhor. Então eu padeço dos mesmos males de certa medida. Ele se definia, lá no início da vida profissional dele, como um jovem advogado de porta de cadeia. No próximo bloco, eu vou querer entender melhor isso tudo aí da porta de cadeia, de futebol, de cachimbadas e também de poesia.
com José Carlos Dias. Até mais. Vinícius de Moraes, Clarice Lispector, Manuel de Barros, Castro Alves são alguns exemplos da literatura brasileira que passaram pela Faculdade de Direito. O meu convidado, o advogado e ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, publicou seus primeiros poemas aos 13 anos de idade. No prefácio, Guilherme de Almeida, integrante da Semana de Arte Moderna e parceiro de Vila Lobos, o define assim: José Carlos é o tipo do menino brasileiro. Adora futebol, bate bola com os meninos da vizinhança. Quando chegam as visitas, enterra-se numa poltrona, sério, quieto e mudo. O Zé Carlos, essa descrição do Guilherme de Almeida é de você, garoto ali, fingindo que está lendo para ouvir a conversa dos adultos, ou você estava concentrado ali mesmo? Eu estava concentrado porque meus pais me obrigavam a sentar na sala para dizer poesia. Então, aí eu tinha que declamar umas poesias. Sim. Você ficava... E interrompia o meu jogo de futebol, né? Oh, meu Deus. Mas você tinha prazer nessas leituras de poesia? Tinha, sim. Mas tinha mais prazer de torcer para o tricolor. Olha só, entregando aí São Paulino de carteirinha, né, você? Exatamente. Mas a sua paixão pela oratória começa muito cedo, né? Eu publiquei meu primeiro livro com 13 anos e o segundo livro com 17 anos. O segundo livro com ilustrações da Tarsila. Sim. Que foi contratada pela Saraiva para fazer ilustrações. Ela fez a capa e vários desenhos. 19 anos com capa da Tarsila? 17. 17? Que adolescente bem relacionado era esse? Tem a ver com o pai desembargador? O meu primeiro livro foi editado por uma editora pequenininha que o papai contratou. Tá. O segundo livro, quando já tinha havido muita divulgação do meu livro, então, quando as poesias foram levadas para o Saraiva, e ele disse, eu vou ouvir aqui, as pessoas se interessam. E ele, então, consultou. E aí disseram, não, eu acho que vale a pena contratar, editar. E depois eu continuei a escrever, só que daí eu cometi o erro de não publicar mais nada. Tá. Então, tem aí no meu livro, tem algumas poesias. Você tem algum poema preferido seu de Castro Alves? Navio Negreiro, né? Eu sou apaixonado por Castro Alves. Eu acho que Castro Alves é o maior poeta brasileiro. O maior poeta, talvez, da língua portuguesa. Então, eu sou um apaixonado por Castro Alves. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Eu tenho que contar para eles que na Faculdade de Direito tem o orador, né? E que não é fácil ser o orador, porque tem uma espécie de concurso, é isso, não? E você ganhou esse concurso. Eu fui eleito orador do Centro Acadêmico. Eleito orador, cara. E tive uma passagem muito interessante, porque a nossa posse, diretoria, conseguimos trazer o João Goulart para participar. O presidente da República. Que era presidente. E aí eu fiz o discurso como orador do 11 de agosto. E eu me lembro que no meu discurso eu disse, nós somos a turma despedinte da democracia. Na frente dele? Aí ele passou por mim e falou assim, tu vai longe, guri. Tu vai longe, guri, tu é bom de fala. Como que se prepara para se fazer um bom discurso? O júri é fundamental. Vocês sabem falar. Não é?
E eu tive grandes lições, grandes oradores criminais, como o Valdir Troncoso Pérez, a meu ver, o maior de todos. Entre defender aquela pobreza e agora ser alugado pelos milionários, eu acho até que dentro de uma dimensão humana eu já fui melhor do que eu sou hoje. E foi defendendo esta pobreza com pertinácia dia e noite que talvez eu tenha obtido e tenha aprimorado este automatismo da linguagem que hoje surge sem maior esforço, como consequência meramente de um problema de ordem experimental. Qual é a importância da dosagem desse drama que o advogado tem que colocar? Ele tem que sentir o caso, ele tem que ver os jurados, olhar nos olhos dos jurados e saber o momento em que fala e o que fala. Eu acho que o júri é como futebol. O jogador tem que jogar até um certo ponto, depois não pode continuar mais. E o júri é isso, você não vai poder ficar até os 80 anos fazendo júri que você não aguenta. Arrebenta, o júri é exaustivo. Né? Mas o que é um advogado de porta de cadeia? Me explica essa expressão. O advogado de porta de cadeia é dito de uma forma ruim, claro. É aquele advogado que pega qualquer caso. Ele fica ali na porta da cadeia pescando o caso. Exatamente. Não é o meu caso, mas eu uso essa expressão porque realmente eu ia para a casa de detenção falar com os meus clientes e sempre tinha um que falava assim: doutor, tem um companheiro de cela aqui que está precisando de advogado, o senhor aceita falar com ele? Eu falei, pode mandar. Aí eu falava e conforme muitas vezes eu pegava o caso. O que te move? É o drama humano? É o desafio, a dificuldade? Eu acho que todos têm direito de defesa e eu defendo... no começo defendia só gente muito humilde. Depois passei a defender vários banqueiros, não é? Pessoal de crimes financeiros, crimes contra o consumidor. E, então foi diferente, porque aí eu... E é claro, aí que está interessante. Eu defendia essas pessoas ao mesmo tempo que eu defendia os perseguidos políticos. Sim. Como você não ter, eu diria, julgamento em relação a um cliente que, sei lá, possa ter feito mal para muita gente? Você que sempre defendeu pessoas, muitas vezes, que não tem nem dinheiro para te pagar, e você defendendo, por exemplo, um banqueiro que cometeu um crime que pode ter prejudicado muita gente. Como não julgar um cliente? Eu acho que isso faz parte faz parte da vida. Quer dizer, ele praticou um crime que prejudicou muita gente. É verdade. Mas como é que você vai quantificar? Ninguém vai defendê-lo? Ele vai ficar sem advogado? Também não está certo. É claro que eu não vou inventar. Mas eu vou mostrar o peso da defesa. Qual foi a causa mais difícil que você conseguiu ganhar? Talvez tenha sido da Rua Cuba. Que foi uma luta, inclusive imprensa contra, e acabamos conseguindo a impronúncia do Jorginho Buchapik. Que havia matado os pais. Não, acusado de ter matado os pais. Você está vendo como eu estou aqui? Está vendo? Olha perigo. A versão como fica, hein? Pois é. Acusado e ficou absolutamente demonstrada a inocência dele. Olha só. Então foi um trabalho realmente muito difícil. E qual foi aquele que você foi derrotado e que você mais aprendeu? Quando eu defendi no Supremo Tribunal Federal a Cátia Rebelo, que era presidente do Banco Rural,
Eu fiquei abalado. Por quê? Porque eu achei uma injustiça que ela não poderia ter sido condenada. Esse é um caso. Se não houvesse, com todas as câmaras presentes e todos os jornalistas presentes ouvindo os ministros, a decisão teria sido outra. Porque eu tenho absoluta convicção de que ela não merecia ser condenada e foi condenada. Sim. E hoje está aí tranquila, claro, mas foi uma coisa, foi um trabalho difícil. E este caso eu fui derrotado. Vamos falar dos seus pais, né? O Teodomiro Dias, o Totó, e a Cecília Leibes Dias, né? Como essa família conservadora gerou um subversivo como você? Eu não sou subversivo, de jeito nenhum. O meu pai foi um advogado aguerrido, foi um grande juiz, fez um trabalho muito importante no Tribunal de Justiça. Minha mãe foi uma cantora e trabalhou também em favor dos exilados da Revolução de 32. Meu pai também trabalhou na Revolução de 32, combateu. Essa árvore genealógica da sua vida, ela tem galhos que se expandiram muito longe. Você tinha 4 filhos quando se casou com a Regina, que veio com outros 4, não é isso? É isso mesmo. Quantos netos? 12. 12? Bisnetos? Não, por enquanto ainda nem não. 12 netos? O que significa 12 netos? É ótimo. De uma pessoa, né? É, divertido. Muito bom. Divertido pro avô, né? Eu tô te achando mais jovem do que há 10 anos, quando eu tinha te encontrado pessoalmente. Qual é o segredo? É o cachimbo? São os seus bons olhos. O cachimbo ainda está ativo? Ainda está ativo. Temos 50 cachimbos. 50 cachimbos? Por aí. Olha aí. Como que você quer ser lembrado, José Carlos? Como uma pessoa séria, amiga dos amigos e que tenha coragem de dizer tudo o que pensa. Está conseguindo fazer isso? Por enquanto eu estou. Se não der uma derrapada... Você que já viveu bastante, já derrapou bastante, me diga uma coisa mais simples. O que é a vida? Sala de espera da morte. Que dramático isso. Mas a pergunta é óbvia. É uma sala de espera, você está ali com a senha na mão, é só isso? É isso. Não preciso entrar correndo, mas, de qualquer forma... Então, eu vou te fazer uma outra pergunta. O que é a vida? Não vale repetir. Eu já disse que é a sala de espera da morte. Você vai sentindo que está se aproximando. E que você tem a expectativa de poder reencontrar as pessoas que você já amou e que já partiram. É uma expectativa. E que consola um pouco. Consola. Imaginar meu pai e minha mãe estão lá e eu posso encontrá-los, dizer, olha, eu fiz isso, eles viram, mas... Enfim, são coisas que a gente vai cogitando, pensando, está aqui dentro, não é? Miragens do meu deserto. E tem uma história engraçada. O Marco Antônio Barbosa,
encontrou no sebo um livro desse meu. E aí ele pegou e comprou. Era uma dedicatória para o Jânio Quadros. Para o Jânio? É, que eu tinha dado para o Jânio. Ele vendeu para o sebo, Jânio. É. Sim. Obrigado pela visita, garoto.